Mas é claro, tudo tem limitações de atuação. Então, estamos à disposição e agradeço aí pelo convite, pela audiência. Obrigado, Wilson. Encerrado as inscrições. Como um dos proponentes dessa audiência, eu que venho lá do estado do Espírito Santo, e nós estamos lá, nós temos montanha e temos mar. O nosso Espírito Santo vive o pior drama da sua história, porque é um estado de 78 municípios, mais de 80% tem na agricultura a principal fonte de renda e a principal fonte de emprego. Nós estamos há 36 meses com a crise hídrica. O meu estado hoje não tem água nem para beber em muitas das nossas cidades. Uma agricultura que é o estado percentualmente mais irrigado do Brasil. Colato. Pequenininho. O Nélio colocou muito bem o nosso drama. Temos um setor de aves e suínos, tanto de postura quanto de corte razoável de suínos. Zero de produção de milho, ou seja, basicamente nada. Somos um estado exportador depois dos nossos produtos e estamos vivendo o drama lá, e o Nélio sabe todo esse esforço. Apesar do governo do nosso estado ter feito um esforço, o nosso milho desesperador. A informação que nós temos, Marcelo, para encaminhar o seu pleito, a reunião da CTN-Bio, ela já recebeu as agendas postas, e o ministro Brairo confirmou no almoço que nós fizemos hoje lá. Você já confirmou, já tem um voto favorável de recomendação do ministro, do Ministério, para que a CNBio acate esse pedido e possa fazer essa intervenção no sentido de atender todo esse segmento. Como o Wilson colocou, como eu venho de um estado que tem mar, né, eu sempre digo, o Espírito Santo nós somos os mineiros da praia, e a gente convive às vezes, quando a maré está alta, meu caro Valdomiro de São Paulo, quando a maré está alta, para quem vai na praia, é uma beleza. Todo mundo entra na água, a água está aqui no peito, todo mundo está bonito dentro da água. Só aparece daqui para cima, está uma beleza. Todo mundo sorridente dentro da água. Mas o ditado nosso é quando a maré abaixa que você descobre quem está fora de forma, ou até mesmo quem está pelado. Isso quem frequenta a praia sabe disso. E isso colocou muito bem. Esse comodismo nosso ao longo da história, ou nos escondendo em falsas estruturas, fez com que nós quase desmontássemos esse setor do agronegócio brasileiro, da agricultura brasileira, que é o único setor superavitário dos últimos 30 anos. Quem inventou que o Brasil mudou a base econômica se equivocou. Quando a maré abaixou, com todas as dificuldades, nós conseguimos sobreviver dando resposta ao país. Não é sobreviver só para poder salvar o setor, não. Mas, infelizmente, quando a gente olha, os nossos portos não foram feitos, as nossas rodovias é uma vergonha, ferrovias acabaram com o que tinha, né? Nem aeroporto, olha o que esse país fez. Então, e aqui o Luiz colocou muito bem do Mato Grosso, ou seja, essa mobilização, e o nosso presidente da Comissão de Agricultura de Santa Catarina também se posicionou, todos os parlamentares aqui. Nós temos que fazer o dever de casa. E o parlamento, eu posso dizer aqui, pela Frente Parlamentar Agropecuária, muitos de vocês estiveram com a gente lá hoje. Eu sou vice-presidente pela região sudeste. É a frente mais atuante aqui dessa casa, que trabalha todo dia, né? Legislativo não é executivo, o nosso papel é o papel do parlamento, exercemos, a frente parlamentar exerce isso, independente de questões partidárias. Até digo isso, que vocês podem ver aqui, eu sou do Partido Verde, e eu lembro que quando eu cheguei na frente parlamentar agropecuária, eu tomava um susto, porque tinha um debate de um cabo de guerra, né? Mas faço essa militância na frente parlamentar agropecuária, até porque eu venho do setor produtivo e a minha agricultura é da ciência e da tecnologia, não é do achismo, não é da ideologia, não é da televisão, não é de quem fica fazendo agricultura, não. Eu sou filho de agricultores, meu pai é aquele que, de tarde, além de tomar um banho, tem que tirar a terra debaixo da unha. Meu pai é agricultor, minha mãe é agricultora. E acho que esse debate é importante. Nós temos, nesse momento, inclusive, o Ministério do Meio Ambiente do parlamentar do nosso partido, e temos feito essa ação para que ele, inclusive, tenha ido ao Ministério, à Frente Parlamentar Agropecuária, feito esse debate. Nós precisamos dialogar mais e sempre, né? E aí, vocês colocaram muito bem, além do Ministério da Agricultura, a agricultura tem que assumir o Ministério da Indústria e Comércio, do Comércio Exterior. E a agricultura não tem que ficar isolado no seu ministério, e quiçá a inteligência desse novo governo, aliás, desse governo, né? Porque antes não tinha governo,
tinha algo parecido ali, mas que aquilo não era governo. E que nós, em algum momento, nos encantamos. Né? Quando eu digo nós, eu estou generalizando. Mas Deus foi abençoado e a história vai nos permitir corrigir esse apagão político e de responsável nosso ao longo do tempo. Mas o ministro Blairo Maggi é um homem lúcido, de uma formação acadêmica brilhante, uma experiência profissional brilhante, e talvez nesse momento de maré baixa, talvez um homem que tenha condição de liderar a partir do Ministério da Agricultura, que não tem a força que nós gostaríamos, porque tudo que ele faz lá, nós temos que ir lá pedir bênção ao Ministério da Fazenda, que nem sei por que chama Fazenda, devia ter outro nome, né? É até uma maldade com a gente, acho que devia reformular isso, é simbólico, né? Mas o Ministério da Fazenda que tinha que ir lá tomar bênção da Agricultura, o Ministério do Planejamento tinha que ir lá tomar bênção da Agricultura, infelizmente é o contrário, o Banco Central tinha que ir lá tomar bênção da Agricultura, e na verdade nós estamos lá, não só o ministro, mas lá com pilhas na mão, como se nós precisássemos de favor. É uma vergonha. Ou seja, tinha, para ser ministro da Fazenda, do Planejamento, além de ter a questão moral, da disciplina, do conhecimento da economia, no Brasil tinha que ser um homem ou uma mulher que entendesse de agronegócio. Porque é o principal motor da economia de pessoas, é o único segmento que fala com os mais de quase 6 mil municípios que esse país tem. Ou seja, qual é o único segmento que fala? É a agricultura. Até a água, que a gente, no nosso dia a dia, nasce na propriedade rural, nasce uma pequena nascente em algum canto desse país. Então, o debate do agronegócio não esteve no palanque dos últimos candidatos a presidente da República. Que diga que, em algum momento, nós fizemos um debate em cadeia de rádio e televisão nacional, com os candidatos a presidente ou a presidenta, escolhe o nome que vocês quiserem fazer, que nós discutimos o agronegócio. Não foi discutido. Ficamos discutindo um monte de coisa. E nós também, de certa forma, nós somos omissos. Ou seja, ao longo da história, politicamente, nós também jogamos com o jogador emprestado. E em algum momento nós entramos em campo e pegamos os jogadores, nem brasileiros emprestados. Estão pegando jogador argentino emprestado. Quando eu compro um milho argentino, eu pego um jogador argentino emprestado. Eu pego um jogador uruguaio emprestado, eu pego um jogador paraguaio emprestado. E na bola dividida e na final, vocês sabem o que vai acontecer. Então nós temos uma omissão política do processo. E aí eu quero reforçar a vocês que voltam para vossas bases a importância de mandar para cá representantes para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadores, para as prefeituras, gente que tenha compromisso e responsabilidade com um segmento que toca o Brasil, que é a locomotiva e não é vagão. Isso faz diferença, porque a política é importante, a decisão política é importante. E é muito triste ter que sentar na frente do ministro da Fazenda e ter que ficar argumentando para ele a importância de renegociar as dívidas do meu estado, lá do Espírito Santo, que historicamente é a menor inadimplência do Brasil. Investimos em ciência, em tecnologia, investimos em irrigação, máquinas, equipamentos, nos preparamos e, de repente, tem 36 meses de seca e agora o governo tem dificuldade, porque gastaram com um monte de outras coisas, naturalmente, ou seja, mas nós precisamos de estar presentes no dia a dia mais, ou seja, a omissão da política do agronegócio, da suinocultura, da avicultura, do milho, da soja, do café, do leite, de tudo mais. Nós vimos hoje, na Frente Parlamentar Agropecuária, o drama do leite. No passado acharam bonito, como política social, importar leite, só que quiseram colocar leite barato para quem consome, mas infelizmente às custas de quem produz. Aí não dá. Você fazer graça com moeda dos outros não dá. Ou seja, essa é essa estrutura. Mas eu sou temente a Deus, princípios da ciência, do conhecimento, acho que isso é importante. A academia tem que ser convocada, as nossas universidades têm que ser convocadas. Refletiram muito bem aqui hoje, é preciso abrir um debate para mudar, de repente, a matéria-prima que alimenta. Eu vi a Europa, alguém de vocês apresentaram aqui a Europa, então tem que convocar aqui em Embrapa, as nossas universidades, tem que começar a dar a resposta ao Colato. Da partir da pesquisa, da ciência, tecnologia, para a gente sair dessas armadilhas e conseguir encontrar uma solução de equilíbrio para ter alimento disponível, de qualidade, com segurança alimentar para quem consome, mas jamais à custa de quem produz. Né? Se o Raiz estivesse aqui, ele sabe que eu vou repetir essa frase Aí eu que sou um bezerro novo aqui nesse curral, eu estou estreando na minha vida parlamentar, nunca tinha mandato antes, ou seja, mas a agricultura é negócio a céu aberto, a agricultura não tem contra-cheque, isso não é brincadeira, isso não é pouca coisa, porque alguém disse aqui, é fácil fechar uma fábrica, demite todo mundo, tem os problemas, mas você fecha a fábrica, você vai embora. É fácil você fechar uma indústria, uma empresa, um escritório, mas fecha uma propriedade.
É um problema para abrir e você nunca mais fecha. Alguém disse, acho que Santa Catarina aqui, o que é fechar uma propriedade de suinicultura? O que é fechar uma fazenda de suinicultura? Você não consegue. Você vai ficar com passivo o resto da sua vida. Ou seja, por quê? Agricultor é aquele cara que sonha que é possível, pega o seu dinheiro, quando não é o seu dinheiro, ele vai no banco, quase se ajoelha e implora, porque essa é a história política nossa do nosso dia a dia, e sonha enterrar esse dinheiro, ou fazer investimento em animais, ou em vacas, em suínos, em frango, acreditando que as coisas vão acontecer além da competência, com os fenômenos da natureza, ele corretamente poder recolher ali na frente. Então, assim, tem um pouco também de poesia, de história nisso, que a política tem que medir isso. A política tem que ter esse equilíbrio e não achar que é simplesmente superávit, déficit, olha a balança comercial, o ministro da Fazenda, o planejamento, o Banco Central olha lá um cálculo frio da economia e diz, corta aqui, corta ali, isso não vai funcionar. Então, como proponente que fui aqui hoje, junto com os outros deputados que fizeram aqui hoje, a bancada acabou prestigiando muito, então fizemos um debate e tenho certeza que tanto na Frente Parlamentar Agropecuária quanto na Comissão de Agricultura são dois movimentos unificados, a bancada é basicamente a mesma, tem feito esse debate. Foi nesses dois grupos que surgiu a nossa insatisfação com o modelo político implantado, isso faz diferença. Né? Nós queremos ciência técnica, extensão rural, queremos crédito, não queremos favor, queremos oportunidade de trabalhar, mas foi nesses dois blocos que surgiu a insatisfação política, que começou uma mobilização para que o Brasil desse um passo à frente. Por isso o Colar também refratou. Nós temos responsabilidade agora. Infelizmente, a economia que está em nossas mãos, que nós pedimos para estar em nossas mãos, quando nós fizemos esse movimento político, que vocês acompanharam, nós pedimos a oportunidade de chamar a responsabilidade. Infelizmente, não temos o Brasil que a gente gostaria, para poder, o setor, todo mundo vai fazer o seu sacrifício, falei que estamos fazendo, mas com inteligência e com esforço, mas eu quero aqui pedir ao Lucas que leve a Fazenda ao planejamento para que o pouco que se tem nesse momento tem que se socorrer o setor produtivo. Socorrer no setor produtivo não é esmola, não vai faltar alimento, porque nós sabemos fazer isso. Né? Pedir a São Pedro, para quem acredita no Santos, quem não acredita no Santos, que faz o pedido para quem na força acredita, para poder mandar chuva e água, na quantidade certa também, porque o excesso ou a falta às vezes atrapalha o nosso processo do dia a dia. Mas pedir ao governo com sensibilidade, que nos dê um oxigêniozinho, nós só queremos respirar. E se nós formos respirar, nós vamos produzir alimento para que São Paulo possa chegar ao seu alimento como grande base consumidora, naturalmente, né, a reflexão muito bem entendida, porque também os consumidores, nesse momento, não estão com aquele pulmão financeiro para poder remunerar o tanto que a gente gostaria. É preciso esse diálogo. Mas tenho confiança que tanto a Frente Parlamentar Agropecuária quanto a Comissão de Agricultura aqui dessa casa tem compromisso com a agricultura brasileira e tem muita responsabilidade. Mas precisa, aí aos segmentos, a vocês das associações que estão presentes aqui, do Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso, é pela política. Nós não podemos negar a política. E o parlamento é a casa, para que possamos construir um ambiente de estabilidade, para irmos ao executivo, e se for preciso, nós vamos assumir o executivo. E o agronegócio tem que ir para o próximo debate presidencial. Nós não vamos admitir um próximo debate presidencial, que está na porta batendo, acabou agora os municipais, já começa uma discussão, é para amanhã esse debate. Né, candidato que quiser assumir o Executivo brasileiro tem que conhecer, saber e ser pautado por nós que temos conhecimento, ciência, no dia por isso. Isso vai fazer diferença, porque isso também vai dar responsabilidade para que possamos cobrar depois. Porque nós também ficamos à margem, não podíamos cobrar, porque no momento da nossa decisão, e o movimento organizado, nós temos tamanho e prestígio para isso, de dialogar com a água, que São Paulo precisa, como simbolismo, claro que todo mundo precisa. Eu estou no meu Espírito Santo hoje, com a região da Grande Vitória, com a briga com o interior, porque eu tenho mais de 3 mil bombas de produtores que produzem folhosas para abastecer a Grande Vitória com as bombas lacradas, porque não tem água. Começou uma briga pela água. Mas aí vem a construção civil, aí vem o turismo. Então nós temos que conversar e construir, mas acima de tudo, colocar homens e mulheres nos cargos públicos que tenham conhecimento e responsabilidade para que o nosso negócio consiga prosperar. Colato, quer fazer o encerramento? Apenas acho que juntar essas proposições que foram feitas aqui, fazer uma carta oficial da Comissão da Agricultura, né? E mandar para as respectivas